iniciar. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de encontro, de estudo, buscando o nosso esclarecimento. Pedimos a companhia dos amoráveis espíritos de Ivone do Amaral Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e a nossa amorável Mãe Maria, que estejam conosco, nos intuindo e ajudando no nosso estudo e nas nossas reflexões. Com o coração repleto de gratidão, damos por iniciada a noite de hoje de estudos. Que assim seja. Então, boa noite a todos, aqueles que estão também nos acompanhando pelo YouTube, sejam bem-vindos a esse estudo, dando continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Hoje nós vamos refletir, vamos fazer o nosso estudo do capítulo 9, com o tema Os Arquivos da Alma. Este capítulo, ele vai abordar como são feitos os trabalhos aos internos da torre de vigilância. E esse capítulo ele inicia com uma pergunta do Camilo ao padre Anselmo. Todos podem me acompanhar ali no início do capítulo. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? E o padre Anselmo responde: se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente: manteremos técnicos nesta torre com um mister exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Então, esses aparelhos, eles já foram, descritos e apresentados para nós em outros capítulos. Tem eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Então, esse aparelho, ele faz um mapeamento, tanto das regiões aqui na Terra, como também das regiões mais obscuras, do umbral, à procura desses espíritos, então, que estão sendo capturados e por essas falanges de espíritos obsessores, aqueles chefes, que eles se intitulam. E então a preocupação desses espíritos do Instituto da Maria de Nazaré em buscar, em acolher todos esses espíritos que estão assim sendo subjugados. Então, dando continuidade, por sua vez, antigos opressores regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível ou da terra, do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos esses locais, serão visitados e saneados. Então, também, esses que estão se regenerando auxiliam, eles já foram também obsessores, já foram dessas falanges, e agora eles se arrependeram, então eles também ajudam e auxiliam
os mentores, né, da instituição de Maria a poder buscar esses espíritos, né, que estão sendo subjugados. E aí continua, né, também através da oração. Então agora eu deixo um pouco com vocês também, para vocês me dizerem ali o que vocês têm anotado, né, o que chamou a atenção nesse andamento que a gente vai indo, né, no capítulo. Então, a próxima etapa, eles falam também sobre a oração, que também ajuda nessa busca a esses espíritos. Eu achei interessante quando ele fala, quando ele começa a falar antes dele falar da prece, que ele fala assim: por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interessa, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor. Quando não fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, o suicida não deixa na terra alguém que se aquiete de sua imensa desgraça, concedendo-lhe grandes e carinhosas expressões de caridade, através da prece generosa, será bem certo que no além haverá alguém que o faça. Estamos falando da prece, né? Sim. A importância de quem fica, né, fazer as preces pela pessoa, e mais que a pessoa tenha, enfim, como ele fala ali, né, sempre tem alguém que se aquieta da sua alma, né, então eu acho muito interessante isso, que a prece, a gente sabe que é muito importante, né, e que tem muito poder, mas também quando não tem ninguém, por exemplo, nós aqui fazendo prece, sempre caminhando para eles estão recebendo, e é muito importante para eles receber essa prece. E aqui mostra perfeitamente, né, isso está bem descrito aqui, que não só os familiares daquele espírito, mas pessoas anônimas, né, como nós, como falastes, né, Marjorie, a gente orar por eles, por todos, ou alguém que a gente saiba que cometeu esse ato, né? Às vezes é colocado ali no nosso grupo e, olha, eu soube de alguém assim, a gente não conhece, mas a nossa intenção, da nossa prece, do amor que a gente emana e se une para levar essa intenção, também ajuda a eles, né? Para que eles possam também serem tocados, né? Mais alguém tem? Nádia, o que eu gostei também foi lá no início do capítulo, que honrai vosso pai e a vossa mãe. A gente vai entender lá no meio por que isso, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi quando a Marjorie falou da prece, porque por mais que a gente cometa erros na nossa vida, sempre tem um pai misericordioso, sempre tem uma mãe, né? Que através de uma prece, por mais loucura que nós filhos ainda cometamos, eles têm o abraço, eles têm esse amor fraternal. Isso me chamou muita atenção, porque na primeira vez que eu li, eu não entendi. Fui entender lá no meio, quando veio com a passagem do Penalva, né? Acho que é esse o nome, do meio, né? Isso, Mas quando a Marjorie me falou dessa parte da prece, eu logo imaginei por quê? Porque muitos anos passados, e mesmo agora, no nossos trabalhos de preces e radiações, a gente vê ainda a dificuldade das pessoas fazerem preces para os suicidas, preces para os desencarnados, né? Às vezes as pessoas acham, eu vou trazer eles para cá, para o meu lado, né? Vou começar, né? Mas não, quando a energia do amor é além do que falamos e do que pensamos, né? Porque amanhã depois pode ser nós também que estamos precisando de prece. Mas né? claro. Achei muito lindo essa parte que tu trouxe para nós, Marjorie, foi muito boa. Essa resistência que a gente tem de fazer preces aos suicidas, que é de todos, inclusive dos outros cultos, e que o Espiritismo vem exaltar, que nós devemos fazer, porque o Espiritismo é uma das únicas que faz, vem exatamente desse não falar, esse silêncio ensurdecedor que nós temos de não falar sobre o suicídio. A gente não fala, claro, se criou aquela ideia
que ao falar poderia provocar. Ora, eu acho que é o contrário. Quando uma pessoa tem pensamentos suicidas, obviamente que a gente não julga, mas nós temos a obrigação de mostrar para ela o caminho feliz que ela vai tomar. Sim, isso resolve o problema dela emocional? Ainda não. Mas nós precisamos apontar para ela isso aí, mas dizer que amanhã é um outro dia que ela confie. E para isso, para que ela sinta isso com intensidade, fazer ela olhar para as desgraças alheias e ver que as pessoas estão se superando. Que tem pessoas em hospitais, que tem pessoas doentes, que tem pessoas enfermas. Que ela procure os meios, ou seja, aponte a sua antena para outro olhar. Para que onda ela está apontando essa antena? Ela está olhando, olha, uma pessoa que passa a vida inteira só olhando filme de terror, porque eu não sei se, para mim, quem passa filme de terror não pode ser normal, gente. Então, assim... Tem uma conexão, eu acho, com eles, né? É uma coisa que às vezes me espanta, assim. Esses dias eu vi um filme de terror que era tão terrível, que eu disse assim, gente, não pode ser normal isso. Então, assim, tu passa a vida inteira batendo só naquela tecla, violência, é só violência, tu só gosta de coisa de violência, qual é onde que a tua antena está apontada? Né? Então, assim, obviamente que a gente temos que viver o mundo, mas viver o mundo não é viver a loucura do mundo. Viver o mundo é passar pelo mundo, mas nós temos uma coisa. Ele não vive mais como igual a todos do mundo, não. Ele vive o mundo, ele vive as relações do mundo, as obrigações do mundo, mas ele não faz mais o que a maioria faz porque acredita que é o melhor. Por que que não faz? Porque a gente já sabe as consequências. Então, assim, eu sou o Fabiano, estou aqui agora com vocês. E, de repente, eu quero viver o mundo. Vou lá para a esquina agora, me sento no bar da esquina e começo a beber cerveja. Eu tenho que ter a consciência de que aquilo ali é um fator do mundo atual? Mas eu não posso viver mais aquilo. Por que que eu não posso mais viver? Porque eu sei das consequências espirituais, das coisas que acontecem. Então, eu preciso ter essa consciência. Então, a pessoa que tem o pensamento suicida, nós temos que falar sim das consequências para ele e mostrar que é mais válido ele passar dignamente por aquela provação que vai passar, porque não há mágoa que Deus quer falar para sempre, do que ele perpetuar um mal mais terrível, né? Só para vocês, para sair da minha fala, agora há pouco foi lançado um vídeo lá do suicídio lá no canal da... Aí tinha uma postagem de uma senhora, né, não vem ao caso quem seja, ela disse, eu achei muito pesado. Aí eu fiquei pensando, gente, o que é pesado? Né? Será que, às vezes, as nossas farpas que a gente bota nas redes sociais, as coisas, não é mais pesado? Ou nós já nos acostumamos? Isso é o silêncio do suicídio. Notem que isso é o silêncio, senão nós não podemos falar. Vejam bem, a partir de um momento que o livro desce na Terra e ele é materializado e autorizado por Jesus, é porque nós já temos condições de entender. Portanto, não tem nada de pesado. Pesado é o que nós já estamos vivendo. As sombras que nós estamos vivendo não nos contam. Só que nós temos que ter um cuidado com a sombra para não nos acostumarmos a ela. E aí a gente acha que tudo mais que esclarecimento se torna pesado. Então, assim, não é pesado. Fale do suicídio. Fale das consequências. E fale das esperanças. Existem portas, existe uma casa espírita, existe um outro templo religioso, mas busca Deus. Como agora vocês estão falando da prece, a prece com força. Já que tu estás falando sobre a prece, Nádia, você me permite, de todo este capítulo, uma coisa que até já meio que passamos, mas ali que eu achei interessante, é a colocação da organização da espiritualidade para buscar esses suicidas, né? Aonde é uma rede de informações, nada se perde, nenhum espírito é esquecido, né? Ele é localizado e atendido
conforme as suas necessidades e também vinculado aqui, né, região e tipo de suicídio. Mas com relação à prece, tem um parágrafo aqui que eu achei lindíssimo, que se tu me permite eu gostaria de ler. Diz assim: ó meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina, que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ó, vós cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor, tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por estas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar, o gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficência do seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão desses infelizes trânsfugas da lei que se arrojaram, temerários e loucos, as mais tenebroso e trágico páratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Orai, e afianço-vos acreditai que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Eu achei isso, ele está falando para aqueles suicidas começarem a trabalhar, mas é para todos nós, né? É um chamado, o quanto nós temos que ter essa consciência profunda de orar por quem realmente necessita, e começando por nós próprios, que também necessitamos, né? Porque a prece é essa conexão com o Pai, e que muitas pessoas só lembram de orar quando estão em situações difíceis, né? Então, essa parte aqui eu achei lindíssima. Eu acho que o capítulo todo está assim, recheado de coisas, de ensinamentos, de despertamento, de reflexão, né? A Lu quer falar, não está conseguindo, Lu? Ah, tá mudo. Quem sabe tu tira o microfone, vai ver que é o... Tá bem. Então, agora sim. Eu escuto mais por aqui. Não, é que aquilo que o Fabiano falou, né, sobre falar sobre suicídio, é um assunto pesado, né? Eu sinto assim, ó, que quando eu escuto esse tipo de colocação, são pessoas que tiveram suicidas na família, né? Então fogem um pouco desse assunto porque magoa, chateia, entristece, né? Não faz bem ouvir. Então, assim, eu escuto isso muito de pessoas que tiveram isso, então dizem, isso é um assunto pesado, eu não quero falar sobre isso, não me fala. Eu disse, não, mas olha, tu tem que fazer isso, fazer prece e tal. Não, eu não quero saber, sabe? Por quê? Porque remete àquela situação, né? Então é muito chato isso, porque às vezes tu não sabe nem como fazer para a pessoa compensar, entender um pouco melhor, né? Eu tenho casos de suicídio agora há pouco, né, na minha família. Então isso aí é uma coisa que realmente, sabe, toca no fundo assim da alma da gente, sabe? Uma coisa muito, muito mesmo, muito pesada para quem não tem o conhecimento que a gente tem, né? Porque nós espíritas, nós temos o conhecimento, a gente estuda aqui, estamos sabendo, né? Mas para quem não tem, realmente, principalmente para uma mãe, para um pai, para os irmãos, né? Isso é complicado. Eu não sei o que se pode fazer num momento desses, né? Eu já pensei muitas vezes, mas... É bem como diz ali, que não só os familiares, né, próximos, os amigos, mas todos os outros
que podem fazer uma oração, mesmo não conhecendo a pessoa que se suicidou. A gente orar é como a gente faz, né, nos nossos grupos de oração, nas nossas preces individuais, aqui no nosso grupo, é orar por eles, por todos, né? Então eles vão, como diz aqui, ó, aqui diz que eles recebem igual, né? Que a ajuda ela se faz. Em relação às pessoas daqui. Sim, da família, claro. Então, eu acho que essa explicação que tu deu, ela é muito importante, né, para a gente não, para as pessoas não prejulgarem, né, os familiares, de dizer, querem esquecer. Não, é a dor, é bem isso que tu falaste. Fazer a oração, ou lembrar, traz aquela dor de volta, que ainda não deve estar cicatrizada, né, e que deve levar, né, para uma mãe, eu acho que é eterno, né? Não acho que não tem cicatriz, eu acho que fica sempre aberta aquela ferida, né? Não perder um filho e mais por uma via dessas de um suicídio, né? Então a gente tem que orar por quem se suicida e por quem tem a intenção de se suicidar também, porque isso tem muito hoje em dia. E pelos familiares, né? E pelos familiares, para terem essa força, né, de passar por essa aprovação. E a importância do nosso conhecimento, né, que a doutrina espírita nos permite isso, né, nos possibilita esse conhecimento, né, da vida após a morte, que a gente possa se esclarecer para ajudar também os outros. Pode falar, quem está na marcha? Não, eu acho que também pouco assim, entre outras questões, talvez familiares sentem a culpa, poderiam ter feito alguma coisa que não fizeram. Então, se torna um pouco tabu, né? Imagina uma mãe, alguém sofre a perda de um filho, um suicídio, fica, por mais que não tenha, o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Então, se torna um tabu esse assunto também, eu acredito, por causa disso. Sentimento de culpa, isso mesmo. Fabiano? Por isso, é interessante a gente sempre adotar a postura desses espíritos do livro. Lembrem lá do rumo de regeneração, e depois dos livros do Filomeno, os outros que a gente andou explicando, mas essa postura, às vezes, de chegar e às vezes é necessário dizer, mas é necessário que tu penses nisso. Sim. É necessário. Mas é necessário que tu penses nisso. Porque se tu não nós não podemos resolver antes, agora manter o silêncio vai continuar pisando mais. E neste momento ele precisa de ti. É um esclarecimento, né? Mas claro que aí a gente tem a dosagem de carinho, mas a gente precisa ter essa isso é uma coisa muito que a gente precisa ter em nós, tá? A compreensão de que nós já somos espíritos e temos... Eu não preciso ser puro, gente, nem bondoso ao máximo, angelical, mas eu só preciso cumprir aquele meu dever. Uma pessoa, mas eu não quero falar nisso, não, tudo bem, eu não vou tocar, até que eu queira falar, eu não quero que tu toque em lugar nenhum, não. É necessário que tu penses no que tu está fazendo. É necessário acordar. Desperta. A vida é uma passagem. A pessoa, ela também, porque ela dormiu no período e ainda quer continuar dormindo. Então, às vezes, a gente precisa dar olhar para a pessoa firme no olho, com autoridade, e dizer para a pessoa, mas eu estou cheio de coisas, negatividades ainda minhas morais para trabalhar isso. Bom, isso é um problema meu que eu resolvo comigo em outro momento. Agora aqui eu estou falando por ti, porque eu me lembro que o Divaldo, quando conversa assim, com os pacientes dele lá na mansão, sobre essas questões das mulheres fraternas, ele fica assim, é hora de mudar, meu irmão. Chegou o momento. Então vamos dar continuidade, que nós temos muitas coisas aqui ainda para refletir. E para encerrar então essa parte da oração, ali na página, no meu livro, na página 205, tem um trechinho assim que fecha com chave de ouro essa parte da oração. Aquele que ora por um de vós, faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria,
coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então, né, a importância da gente fazer essas preces, né? E a gente vai estar colaborando. Então, ali, continuando, ele vai, então, convidá-los a conhecer as dependências, né, da torre de vigia. Ali, alguém pode ler para nós ali? O amável Cicerone falara da existência numa daquelas sombrias dependências. Quem é que poderia colaborar aqui com a leitura? Esse próximo... Posso ler. Tá. A Claudinha lê uma parte, depois dá continuidade, então, e Chuí. Vamos lá, Claudinha. Tá. O amável Cicerone falara da existência numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre. Daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestaram-nos desejo de vê-los, e afigurou-se-nos tratar-se de entidade anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor Canalejas interrogou ao emérito elucidador, que nos guiava se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los, a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie. O padre Anselmo bondosamente aqueceu, não porém sem pequena restrição. Então, viu, ele ali descreve como são aqueles espíritos que estão, né, na torre, né? Então, que eles estão transfigurados, né? Até o Fabiano, esses tempos, passou umas imagens, né? Não sei se foi nesse canal, nesse estudo ou em outro, que ele passou, assim, algumas figuras que representariam, né? Para a gente ter uma ideia como seriam esses seres, né? Então, aqui eles falam como estariam... imagina que pelo suicídio, né, aquela mente, o que eles causam, né, no perispírito deles, a deformação, né? Quer continuar, então, Chuí? Posso continuar. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que nos fica fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões e ali são eles, custodiados sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros na terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências, os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro,
bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações, e terão que testemunhar mais tarde ou mais cedo. Dá uma paradinha aí. Então, aqui dá para a gente ver, né? Aqueles que estão ali, que já estão despertando, já estão se regenerando, o medo de enfrentar uma nova vida, de dar continuidade, né? De fracassar com a sua nova jornada terrena. Então, imagina o conflito que eles têm interno, né? Bem colocado, Nath, e também uma coisa que me chamou muita atenção foi que mesmo ainda, diante de todo o aprendizado que ele teve, ele continua com a sua essência de mal. E mesmo assim ele quis ludibriar, né, se colocando de vítima diante das situações, e lá mais à frente, né, o mentor vai dizer, então tá, porque ele não queria rever todo o passado dele. Ah, que bom que você fosse, estou falando grosseiramente, né? Que bom que fosses bons filhos, então poderás ver, né, tuas recordações. E aí eu me lembro da primeira honrar teu pai e tua mãe, e foi aí que eu fiz o link, né? Eu disse, nossa, o que é o egoísmo? Porque desde o início, eu não, sabe, quando eu tinha os meus pensamentos, né? Eu nunca pensei na parte do egoísmo, é ego, né? Com ismo, né? Egoísmo. E coisa triste, porque quando a pessoa pensa no seu ato, no seu pensamento, nas coisas doentias, ela está pensando em si. Ela não está pensando nas dores que tu vai causar com os teus amigos, com os teus pais, com as tuas mães. E uma coisa que me despertou a não cometer o ato foi quando eu estava indo numa loucura de ônibus, eu estava indo para o trabalho, e teve um acidente de carro. E eu, naquela minha loucura, eu vi aquele corpo estendido com um pano preto, que antigamente se colocava aqueles pano preto, né, em cima do corpo, e eu me assustei e perguntei para uma senhora do lado, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou, né, o rapaz se suicidou, se atirou na frente do ônibus. Nunca mais eu fiquei pensando nesse ato. Porque eu pensei assim, olha o que é o egoísmo. Não fiquei pensando em pai, nem mãe, ninguém. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou ficar tirada ali até que horas? Porque ninguém vai vir me ajudar. Porque eu ainda não tinha, né? Às vezes então, para tu ver como o egoísmo ainda é forte. Por mais que a gente pense assim, é uma pessoa doente, sim, eu era uma pessoa doente. Eu tinha falta de amor por mim mesmo e para os meus familiares, né? Mas olha o egoísmo, eu pensar só em mim, na minha dor. Porque aí o suicídio vai gerar dor na família, né? Nos próximos, nos amigos, e é bem como tu falaste. Tu só pensa em ti, tu não pensa o que o ato vai causar aos outros, né? Como a gente viu nos capítulos anteriores também, como ficou a família, né? Aí não pensa também, poxa, o pai de família, vamos dizer, o provedor, né? Não vou mais estar aqui, como é que eles vão se virar para pagar as contas, como é que vai ser a criação dos meus filhos, o estudo, a formação, né? A pessoa não pensou, até não me lembro o nome do personagem. Jerônimo. O Jerônimo, isso. Então, aí ele vai, visita a minha família, olha quanta dor ele vê, né? Como os filhos estão. Mas vamos deixar a Janine falar também. Eu vou fazer um papelzinho do advogado do diabo agora um pouquinho. Nós estamos falando sobre os obsessores dos suicidas. Até agora nós estamos falando nos suicidas, na sua dor, né, da falta de amor por si próprio, as dificuldades da família. E o livro está trazendo sobre os obsessores. Aí eu coloco assim, o pouco da experiência mediúnica com obsessores. Eu diria assim, primeiro,
são criaturas extremamente doentes e infelizes. Quando nós falamos em orar pelos suicidas, não podemos esquecer de orar por aqueles obsessores que, maioria das vezes, levam a pessoa incauta ao suicídio. Porque, com certeza, no plano espiritual, um suicida que é levado por essas intuições, ele tem atenuantes. Agora, o desencarnado, o obsessor, que sabe o que está fazendo, aí é o que tu leste, né? O medo de reencarnar com as consequências dos atos que praticou. E eu não diria só que um obsessor tem medo de reencarnar. Eu acho que todos nós tivemos medo de fracassar, né? Porque a quanto a gente vem fracassando. Então, a cada vez que nos é dada uma oportunidade de renascer e sabemos que vamos enfrentar as dificuldades próprias inerentes a nós, que já falhamos, a tendência e o risco de cometer o mesmo erro é bastante. A gente vê nas vidas da própria Ivone, né? Que ela foi várias gerações suicidas. Então, ele ainda está... eu estou falando assim, porque quando a gente se mediuniza com um obsessor, até hoje, somente uma vez eu vi o espírito se negar, ir embora e não tinha conversa. Porque na maioria das vezes, depois que passa aquele primeiro momento agressivo, nós médiuns sentimos, e o dialogador também sabe disso, o quanto eles são sofridos, o quanto eles não souberam lidar com as suas dores e foram endurecendo e se envolvendo nessa doença do ego, como diz a Cláudia, e dali um pouco se perdem, não sabem mais o que, já não conseguem voltar atrás, até porque não sabem o caminho, né? E é o caso do que vai mostrar aqui, né? Essa falta de moral, de conduta reta, que desviou o próximo, que a gente terminou, ainda não falou nele, né? Chega uma hora que não sabe, como ele diz, chegou uma hora que eu só tinha que entrar numa legião daquelas, né? Então, não julgar, porque às vezes a gente diz, né, o meu parente, aquele que eu amo, seja lá, se suicidou por causa daquele obsessor. Não, aquele também é nosso irmão. E ele é mais infeliz que o que se suicidou. Cabe lembrar que esses obsessores ali são suicidas também, né? Então, tem o duplo problema, né? Um por ter cometido o crime contra a sua vida e também por ter incentivado o crime de terceiros, né? Uhum. Então, dando alguma coisa também. Fala. Eu lembrei agora também de uma situação que eu passei. Levantei uma vez de manhã para ir para o meu trabalho e eu senti aquelas sensações que a gente não sabe o que é, né? Então, só para lembrar da oração, quanto que é importante. E aquilo foi me tomando o dia todo, né? Na manhã, eu ia à tarde para o trabalho, e enquanto ia avançando amanhã, aquela sensação, e eu pensei, eu acho que eu vou desencarnar. É uma sensação assim, que algo vai acontecer. E isso foi muito ruim porque eu tentei reagir, tentei orar e tudo, né? E eu pedi a Deus, me ajuda, né? Me dá o esclarecimento, me dá a resiliência, me dá a paz e tudo mais, tá? Aí quando eu vi, eu estava atrasada para o trabalho, eu peguei um táxi. E uma quadra antes de chegar no meu trabalho, o rapaz se jogou na frente do meu táxi. E o táxi freou em cima dele. Bateu nele, mas não aconteceu o que era para acontecer, né? E é naquele momento, então, aí toda aquela opressão que eu estava sentindo, ela foi embora, né? Aí descemos, atendemos e tal, né? Então, o rapaz confessou que tinha o intento, né, de fazer aquilo. Então,
o processo da oração, quando a gente não sabe, que às vezes não é com a gente, não é com um parente, é com uma pessoa estranha, é um evento em que a gente vai estar envolvido, né? Então, graças a Deus não aconteceu. Que bom, né? Agora, dando continuidade, então, que a gente tem várias outras coisas, né, lá para discutir. Então, aí eles vão apresentar, né, o local onde estão as prisões, né, que eles colocam entre aspas ali, e eles se utilizam daquele... Então, na sequência aqui, eles vão utilizar aquele aparelho, né, que ele tinha falado ali no início do capítulo, e através desse aparelho é que a equipe que está ali junto com o padre, e eles vão visitar, então, essas prisões, né, esse local onde são chamadas as prisões. E aí ele apresenta ali o local como é. Alguém pode ler para ali na sequência, de um lado e outro da galeria? Aí eles se sentem lá dentro, esse aparelho faz com que eles se transportem, né, como se estivessem andando naquele lugar e participando daquele ambiente, né, mas eles estão através daquele aparelho ali visitando. Alguém pode ler ali, de um lado e outro da galeria? Tá. De um lado e outro da galeria, as enxovias apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo à desconfiança e à revolta. Distinguiam pequenos apartamentos de formato modelado, em qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Então, aí eles tinham, então, cada um ficava na sua cela, né, que não tinha grade, não tinha nada, era, né, um espaço ali que não tinha essa demarcação, e ali eles tinham tudo isso, ali eles eram instruídos, ali eles tinham um local para eles se sentirem bem, não se sentirem humilhados como se estivessem dentro de uma prisão, né, com aquelas grades, aquela coisa ali que ficam, né, que deve ser horrível. Ali diz, nosso dever é instruir e educar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, através de elucidações sadias para a regeneração pela prática do bem. Então, ele era um educandário, né? Sim, é um educandário, exatamente. Quer continuar dando mais uma lida ali, depois onde a Marjorie parou? Não me pude conter e atrevi-me a externar. Entendi, né? Ali onde diz, vejo aqui um educandário, foi ali que tu leu? Vejo mais aqui abaixo. um educandário, não uma prisão, rodeadas de amplas janelas e belos e sugestivos balcões por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas. Estes aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem vejo a influência generosa de eméritos missionários e educadores, efeitos à direção da instituição, de instituições escolares não carcereiros, e a se imporem pela violência. Então era um lugar bem amoroso, assim, bem tranquilo, né? Onde eles iam fazer se recolher, a meditação, ao estudo, e era um lugar ventilado, né? Então, para eles também... Ali não cabia qualquer outra coisa, porque ali, como diz,
ali fala mais abaixo, ali depois que eu li, a punição, o castigo, o próprio delinquente já traz dentro de si, né? Como verme que se converteu sua consciência ininterruptamente conflagrada por mil diferentes aflições, o que dispensa tormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Aí é que me dá um exemplo vivo, né? Que é um obsessor suicida, né? Fabiano? Mas é claro que ele sempre levava em conta que se tratava de espíritos violentos. Sim. Era educativo, é o amor, porque realmente, se tu quer ajudar alguém, tu tem que ter carinho, tem que ter amor, mas tem que ter energia. Tem que ter medo. Até porque esses tipos de espíritos são maliciosos, né, gente? Eles não brincavam aqui na Terra, eles fizeram acontecer. Então, eles são fáceis de manipular, até porque eles manipulavam pessoas. Mas, aí, como ele diz, né, a punição eles já carregavam, mas a energia eles têm que ter controle. Claro. Giannini? Então, vou deixar, né, para te dar uma lida ali. Vamos fazer um estudo do caso do chefe obsessor ali. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange. Ele agora vai descrever, né, esse chefe aqui. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir a convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordem do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débitos que na Terra requereriam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por este infeliz, junto ao seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro embora, como vedes, recebe sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até física, se assim me posso expressar, a sua natureza animalizada e grosseira requisitando. Então, olha só, né? Então, eles estão num grau tão alto de perturbação, né, e de comprometimento, que eles são, né, retirados da Terra, porque numa reencarnação eles não conseguiriam dar conta também, né? Só que eles esgotam, para sair da Terra, eles esgotaram tudo que como eu diria, como diz ali, todas as circunstâncias, né, tudo, eles vão aos últimos, né, quando não tem mais nenhuma opção, aí, bom, então agora vai ser retirado. Mas eles esgotam todas as opções. E esse caso aqui, ele foi, então, Maria pediu para que
né, cuidassem mais atentamente desse obsessor aqui. Fala, Fabiana. Não, eu falei possibilidades, que acho que era isso que você queria falar. Ah, sim, todas as possibilidades. Então, tem alguma coisa para acrescentar, Janine? Essa parte me fez lembrar uma obra que conta a história de uma família de personagens que vêm se degradando ao longo de várias e várias existências, um matando o outro, um lesando o outro, e o ápice disso foi fazê-los nascer no Polo Norte, numa região totalmente sem acesso, para que eles, então, pelo frio e pelas dificuldades, se preocupassem tanto em sobreviver que esquecessem as rusgas, né? Então, o frio e as necessidades físicas fizeram eles calar aquelas odes para, né, se manterem e sobreviverem. Então, esses são os últimos recursos que a espiritualidade vai usando, às vezes, para dar a todos nós, né, oportunidades de voltar ao caminho do bem. Né? E aí, logo em seguida, então, ele vai contar, né, todo o processo de Fabiano, né, toda essa quarto sozinho, caminha, comida e tudo mais, mas para a parte do auxílio da compreensão, a firmeza, não é dureza, né? É firmeza, e apenas aqueles que têm a capacidade têm condições de aplicar esse ensinamento, que não é maldade, Ali mais embaixo diz exatamente isso, ó. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento, né, Fabiana? Energético, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada. Então, não é qualquer um que trabalha lá, que está lá fazendo trabalho na instituição, que tem condições, né, de lidar com a situação desses detentos, né? Então, ali, o diretor do Departamento de Vigilância é o Oliver de Guzmán. Então, ele é que vai, né, fazer o atendimento a esse espírito aqui, obsessor. Diga, Fabiana. A gente, para fazer essa interpretação rápida de linguagem, é sintonia, tá? Então, assim, a pessoa, ela passa várias e várias e várias existências na agressividade. Então, tu acha que se tu chegar ali e falar assim, meu irmão querido, ele vai te ouvir? A acústica, veja bem, a acústica da antena psíquica dele, sensitiva, não escuta. Porque ele não está habituado a essa onda vibratória de amor. Ele não está. Então, ele não escuta, gente, ele não escuta. Então, como é que tu tem que falar com ele? Neste momento, tu estás agora sobre o meu jugo, como fez o Eurípides Barçanufo no livro O Rumo do Mundo de Regeneração, com sacerdote vingativo e violento. Neste momento, tu estás agora, eu te tirarei essa tua máscara, porque tu não és isso que eu estava dizendo. Mas é uma autoridade. A gente tem que cuidar muito o que é violência em autoridade. Uma mãe, ela jamais é violenta quando ela age com autoridade. Então a gente tem que ter isso é uma coisa muito interessante no nosso meio, quem está assistindo, né, quem está aqui, tem que trabalhar essa questão de não cuidar tudo assim, ó. Mas eu acho isso muito violento. Gente, nós temos que cuidar que informação é informação. A verdade, ela é forte mesmo. Ela é forte. Isso pode ser um macete das trevas de dizerem assim, mas é muito violento, e ele está lá, decepando cabeças. E vem com o discurso, mas tu é muito violento. Então a gente tem que ter esse cuidado de interpretar o que é violência realmente e energia. Energia mesmo. Né?
Então, esses espíritos, se eles não forem assim, a gente tratava, eles te manipulam, sabe? Eles simplesmente vão ver assim, tu é bobadinho assim. É bem assim, gente. Então, eu vou fazer uma pra ti, tu vai cair feito uma onça. Então, o espírito, por isso ele diz ali, somente os iniciados sabem. Os iniciados, porque sabem a malícia, ele detecta perfeitamente. Só lembrando ali a questão também que tu estás falando, né? A autoridade moral, a gente vai ver isso da própria pessoa do Cristo, em algumas passagens, que muitas vezes a gente pensa, Cristo sempre com aquela linguagem amorosa, leve. Tem muitas passagens que você vai ver que ele é extremamente contundente e deixa bem clara a questão da autoridade moral, né? Aquela questão do jovem que se atirava na terra, se atirava no fogo, quando ele literalmente faz um processo de desobsessão que ele é incisivo na ordem que ele dá. Então, quer dizer, literalmente não tem conversar, agora sai, sabe? Então, a gente tem que ter bem essa questão, né, da autoridade moral. Ele fazia porque ele tinha essa autoridade. Então, nenhum espírito tentava contra, porque percebia que na hora que ele era incisivo, simplesmente obedecia e saíam. Vamos avante, então, para a gente poder vencer o capítulo, né? Não ter que pular muito. Então, ali, quem gostaria de ler ali com efeito, ali vai apresentar esse obsessor. Com efeito, sentado à mesa de estudo. Mais adiante ali de onde a gente fez essas leituras. Posso ler? Pode, por favor, seu Homero. Com o efeito sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado, por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas quais nuvens. Flúvias encontrava-se o aprisioneiro ali à nossa frente como presente no mesmo salão em que nós achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico, um espírito apartado das formas carnais e certas, mas trazendo a configuração humana grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal. Sob o golpe do suicídio, calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que na Terra fora personagem de elevado traço social, e a camisa de seda branca com punhos e tecidos de rendas de Flandres, a julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que as nossas profundezas anímicas levou penosos de compaixão. A altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange, a qual também pertencíamos. O sangue vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício, produzido certamente por floretes ou punhal,
ferreteando impiedosamente o físico astral. Derramava-se sempre interruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Tá sem som, Nádia. Tá sem som? Eu tirei o som para não atrapalhar. Esqueci. Tá sem som? Então ali mostra, né, como ele ainda se achava ainda com todo aquele, né, aquele sangue, aquela, né, aspecto ainda da morte, né, que ele teve. Alguém quer comentar? Seguimos. Tu vê que séculos e séculos a pessoa, a gente pode, ele é um espelho para nós não fazermos, né? Muitas vezes assim não adianta nem ter uma vida física, né? Porque não dá cabo poder recuperar esse tempo. Às vezes numa curta existência em outro planeta de muita dor, recupera séculos aqui no... Porque o próprio isolamento de estar em outro lugar é uma prova dificílima, porque nós nos alimentamos psiquicamente também. Além da presença de ter alguém físico, né? Então é terrível para uma alma. Terrível, gente. Terrível assim. Mas daí tu vê que ele precisa se deparar com ele próprio, né? É que ele vai ser convidado a isso. Né? Se olhar nesse espelho da sua consciência. Vamos ter que dar um pulo, né, para a gente poder vencer, porque realmente aí tem outros detalhes aqui, né, que aí o Oliver de Guzmán vai visitá-lo, né, vai conversar com ele tinha dado a ele um tema, né, que ele deveria escrever, então esse exercício de escrever ali né, o que ele deve, onde é que está isso aqui, deixa eu ver. Então, agora eu me perdi aqui da onde estava isso que ele deveria apresentar, né? Ele dava um tema para ele escrever, que era para ele exercitar aquela coisa, né? De se olhar, de compaixão, de perdão, e aí ele ia apresentar. Até, Nádia, porque quando tu escreve, não tem como fugir ao que está escrito. E quando tu fala, tu pode enrolar o outro, né? Então, a melhor forma de exercer uma autoanálise é tu escrever o que tu está sentindo, ou o que tu fez, ou o que tu disse, porque depois, quando tu vai ler, tu vai ver o que está ali real, né? E quando a gente fala, não. Então, esse exercício que foi dado a ele é fantástico, é extremamente didático, né? Ele tentava camuflar, mentir, mas no momento que ele tinha que dissertar, que ele tinha que escrever, a realidade era outra, né? Bem outra, né? E aí, então, ele é levado, então, para um outro... ele é colocado num outro aparelho, né? No gabinete de fenomenologia transcendental, que ali é onde eles se deparam face a face com o seu passado, é onde ele vai buscar, né, a realidade, né, como ele viveu. Então, que aparelho para medir, reproduzir e movimentar os pensamentos, recordações e atos passados, guardados na parte íntima da mente. Então, porque ele não se via, né, ele achava que ele tinha sido um bom filho, ele achava que ele não tinha feito tudo que né, falavam dele, né? E aí ele é levado para fazer essa retrospectiva, né? Para tornar visível a realidade dele, né? Para ele poder ver o passado. Então vamos ver aonde que...
Então, aí começa, né, a devassar essa vida dele, porque tem bastante coisa que fala aqui, né, senão a gente não vai dar para ficar lendo. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles falam que ele está nessa clausura há mais ou menos uns 30 anos. Ou seja, se reeducando, pensando e repensando frente a frente com os atos passados dele, para que ele possa ter as condições de reencarnar uma certa, não digo moralidade, mas né, propensa a, estudando o Evangelho todos os dias, as passagens das coisas que ele errou, né, principalmente ali em relação aos pais, para que ele possa ter uma condição melhor, né, e não, digamos, não digo que não falir, mas que ele possa ter, eu acho, uma reencarnação melhor, né, na próxima vida, né. E o que ele simplesmente há uma manipulação mental, né, das informações. Então, o painel não deixaria ele fazer isso. Ele teria exposto ele mesmo. Então, como ele fazia questão de esquecer, aí eles mostram lá na tese do 4º mandamento, quando ele abandona os seus pais, lá perto do finalzinho, e aí o Espírito faz questão de dizer para ele qual é o 4º mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque ele alegava que eu não tinha feito nada daquilo, que isso é uma tortura, vocês estão me torturando, mas ele torturava as pessoas. E ele precisava tomar aquele choque anímico na sua alma, aquele choque de força, para ele entender que é necessário olhar para a própria sombra, para poder avançar. Ele não podia ficar ali naquela posição de vítima, de que não fui eu, de que eu não faço nada, e eu cometo, sabe aquela coisa, assim, eu cometo um crime e fica por assim mesmo, pronto, tá tudo bem, não está bem. Então ele deixa claro ali para ele que era necessário que ele se olhasse. Você precisa se olhar, assumir esse risco. Porque além de ele ter sido um obsessor, em vida também, ele influenciou pessoas a se suicidarem, abusou de pessoas que se suicidaram em função disso, né? Entender assim, de mulheres que seduziu. Então, tu vê que ele quis mostrar que ele já tinha tendência em vida, que não só quando ele desencarnou, que ele teve que, digamos, obrigado a se juntar a uma falange, né? Mas ele mostra que ele já tinha algumas tendências desde de criança, né, essa falta de moralidade, né, de usar as pessoas. E ali ele, né, com todo esse processo que fizeram ali com ele, que fizeram ele ver, né, tudo que ele fez, né, tudo que ele causou, tudo que ele pensava e dizia, quis manipular, como disse o Fabiano, né, que ele não teria feito, ele conseguiu ver isso e admitiu ali, né. Então, aqui que diz a tese, o 4º mandamento da lei de Deus: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Em seguida, afastou-se, não mais articulara uma palavra. Outro discípulo esperavam. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findara igualmente a nossa visão. Então, ali terminou, né, esse tratamento de choque que fizeram com ele, até ele se dar conta, né, de tudo que realmente ele fez, ele poder admitir, né, porque só quando
tanto o espírito como até nós encarnados, quando nós nos damos conta daquilo que devemos mudar em nós, é aí que começa o processo de mudança, porque enquanto a gente ficar colocando uma venda, achando que a gente não é, vamos dizer assim, que a gente não é egoísta, que a gente não é avarento, que a gente não fala mal dos outros, não, isso não, eu não faço. Enquanto tu não vê todos os teus defeitos, né, aí tu não consegue fazer mudança, porque tu não tá vendo isso em ti. Então, esse tratamento que fizeram para ele, mostrando isso tudo, ele pôde se dar conta, não, realmente eu fiz isso e eu preciso mudar, né? Então, é só nesse momento, quando a gente se depara frente a frente com nós mesmos, é que a gente pode dar o passo para frente, de começar a mudança, começar a fazer a nossa reforma, que é o objetivo da nossa reencarnação, né? A gente se melhorar. E é por isso que é o nome do capítulo, né? E é que eu já ia finalizar, que é o nome desse capítulo, né? Que é os arquivos da alma. Então, eles precisaram tirar lá de dentro da alma dele, colocar para fora, para que ele se visse, porque ele não estava se vendo, e só agora começar a trabalhar, né, por uma nova mudança. E aí ele se desespera tanto que começa a pedir perdão para a mãe, né? E daí, ali no final, né? E pede para reencarnar, dá a impressão que ele pede para reparar o erro, né? Quer dar uma lida ali no final, porque depois eu vou passar para... A Janine quer falar alguma coisa. Antes dela ler aquela parte ali, volta ao assunto dos mediúnicos, que são grandes lições para nós. Um pouquinho antes de onde a Marjorie vai ler, diz assim: eram quadros dramáticos e repulsivos que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando os mentores presentes, que baixavam a fronte entristecidos. Agenor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente até o desespero, e chorando convulsivamente, agora bradava em gritos alarmantes que o poupassem e dele se compadecesse o instrutor, repelindo as visões como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, e semblante com gesto, enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia 100 vezes torturadora dos remorsos. Então, é aquilo que eu falei, nas mesas mediúnicas eles vêm às vezes violentos, agressivos, mas quando lhes é mostrado quem são, o que fizeram e a verdade que eles precisam ver, esse sentimento de desespero, esse sentimento que realmente mostra o doente que ele é que é algo que nos enternece o coração, porque vemos aquele que a princípio para nós seria o malvado, passa a ser, na verdade, a grande vítima dele próprio. Muito bem, isso aí. Ótimo esse fechamento assim que tu nos deu aqui, né, para a gente fechar o caso do Agenor. Que bom, né, que ele conseguiu chegar a fazer. Eu acho que todos chegam nesse ponto, é que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem um tempo para poder se dar conta disso. Até ali eles falam, né? Cada uma vez o tratamento ele vem sendo, como já foi falado uma vez no estudo com o Fabiano, tem uma hora que é aquele basta, né? Deu, agora chega, agora nós vamos ter que caminhar para frente, né? Não, né? Tem uma hora que a espiritualidade faz um trabalho assim de final. Eles deixam a coisa ir andando, mas aí chega no momento que, bom, agora a gente vai assumir e tu vai ter que prestar atenção. E uma vez eu ouvi uma coisa que eu acho que nunca esqueci, que é verdade, a gente vê novamente no capítulo.
sempre quem agride que é amor, né? Pois então, é uma coisa assim, daqui a pouco, não sei se para não mostrar as fraquezas, ou porque, como o Fabiano falou, é a única linguagem que o Espírito conhece, né? Mas dá essa impressão que quem agride, sempre no final, a gente vê que, na verdade, é um sofredor, né? Pessoa que precisa de uma firmeza, mas precisa de um acalento. É verdade, como disse a Janine, né? Ele é uma vítima até dele mesmo, né? Apesar da Janine ter fechado muito bem, posso ler só essa frasezinha final? Claro! Vamos deixar para ti, Fabiano, nosso professor. Vamos lá. Aí eu achei tão bonito assim, porque é o que tu sintetiza o que tu falou, Nádia, né? Todos nós vamos despertar. Então, quando ele diz assim, ó, o Camilo, né, que escreve: quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha do retorno, ouvimos ainda ecoando angustiosamente nossas mentes atordoadas. Imagino que aquilo ficou um eco na mente, porque todos assistiram aquilo, né? Sim, é. A gritar do mau filho entre as convulsões fábricas do remorso. Perdoa, minha mãe, perdoa ao meu Deus. Ali, então, ele iria dar o início à sua saga de expiações, provações, mas não faz mal, né? Ele já tinha despertado para essa consciência, porque antes ele fazia e tornava aquilo, era uma loucura, viu, gente? A gente torna o hábito um erro e acha que está bem, está certo, não está fazendo nada. E fica um hábito, assim como tem o hábito da mentira, assim como tem o hábito, por exemplo, de hábitos que a gente adquire e a gente não se dá por conta, tem esses hábitos aí. Tem gente que tem hábito de fazer maldade, acho que não está fazendo, chega uma hora que não está. Quando vê, ele precisa tomar esse choque. E a pessoa, opa, que é isso? É o despertar, né? É o momento de despertar. Se ainda dá um tempinho, eu me recordei sobre esse tema do quando chega o seu tempo. Eu acho que foi o Chico que comentou que o Conde de Sade, né, tinha a sua, vamos dizer assim, o seu mundo em plena Bahia, né? Ele trouxe o sadomasoquismo, né, para o plano espiritual inferior na Bahia. E chegou um momento em que ele foi resgatado. Mas ele foi resgatado sem pressão, sem nada. Ele quis sair daquilo ali. E aí foi perguntado: o que te fez, né, querer ser ajudado? E ele disse: já não tem mais a mesma graça. Isso aqui já não me agrada mais. Então, chegou aquele momento, né? Tu vê lá, a época do né, quando começou o sadomasoquismo, né? Agora, há pouco tempo, ele cansou, né? Então, quando a gente cansa de cometer os mesmos erros, ser criticado naquilo, ou agir e nós mesmos nos ver, é a hora da mudança. Que, como diz o Fabiano, dói para mudar. E como? Gente, eu agradeço essa noite de estudo, estava muito bom. A gente conseguiu vencer o capítulo, apesar de ter pulado um pouquinho, mas deu para entender toda a temática, né, desse despertar. E eu gostaria de ver, como eu tinha pedido para alguém se candidatar, então agora eu vou deixar em aberto. Alguém vai fazer oração para nós? Pode ser, Chuí? Com certeza. Obrigada. Então, nesse momento, depois de tantos ensinamentos, de vibrações tão amorosas, e de despertar em cada um de nós a esperança, como foi dito por várias vezes hoje à noite, que nenhum de nós está desamparado. Que por pior que tenhamos feito, agido, cometido, temos sempre ao nosso lado a Mãe de Jesus, a nossa Mãe,
temos os nossos amigos espirituais, eles falam ali sobre os nossos amparadores, que não nos abandonam em momento nenhum. E agora, Senhor, mais conscientes do nosso papel, que possamos nós enfileirarmos também as orações pelos nossos irmãos suicidas, dizendo que há esperança, dizendo que há retorno ao bom caminho, dizendo que não estão esquecidos, dizendo que todos nós erramos, quase sempre, mas que sabemos da necessidade urgente de retornarmos ao bom caminho, nos melhorando e tentando ajudar a todos aqueles que passam por nós. Chico Xavier dizia sempre: comece ajudando, comece fazendo, comece orando, que os teus problemas também vão se solucionar. Então, com essa oração no coração, desejamos uma noite maravilhosa a todos, que possamos sintonizar com as equipes espirituais que nos acompanham nesse estudo, que possamos levar o nosso melhor possível por onde andarmos, e que na próxima quinta-feira todos aqueles que não puderam estar presentes conosco possam estar. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.